minha geração, dando continuidade a mais um tema dessa semana, e o que eu quero trazer para vocês hoje é o que te mantém em Cristo. Estamos no tema dessa semana sobre a atração ou missão. E eu quero fazer com que você compreenda a sua missão aqui nessa terra como filho de Deus. E quero que você se questione também sobre o seu comportamento, sobre a sua conduta, sobre o seu estilo de vida, o seu modo de viver, se está alinhado com a palavra de Deus ou somente com as suas próprias vontades, somente com uma vida rasa com Deus, uma vida aparente. Então, será que nós estamos em Cristo por conta de atrativos que tem na igreja da qual nós congregamos, porque a música é boa, o louvor é bom, os músicos são bons, os pregadores são bons, mas na realidade nós não estamos vivendo uma vida com Deus como a palavra de Deus nos ensina? Porque a palavra de Deus diz que Deus confia segredos infindáveis da sua presença àqueles que são íntimos dele. Então, quanto mais nós nos aprofundamos na presença de Deus, quanto mais nós nos aprofundamos no relacionamento com Ele, mais Deus ele vai nos revelando segredos, mais Deus ele vai nos revelando segredos da sua presença, segredos de si mesmo, segredos do reino dos céus, de coisas espirituais que estão se movendo, que estão acontecendo. Ele confia em nós. Por quê? Porque isso é uma coisa que acontece em todo o nosso relacionamento com nossa família, amigos, com pessoas que nós temos um relacionamento íntimo, é porque nós confiamos nessa pessoa. Então, quando nós confiamos numa pessoa, a gente não conta para essa pessoa tudo que acontece no nosso dia, de ruim, de bom, de coisas boas que nós conquistamos, de coisas que nós estamos para conquistar, de planos que nós queremos realizar, de sonhos que nós temos. Então, quando nós confiamos em alguém, nós contamos e revelamos muita coisa para essa pessoa. É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Quando Deus confia em nós, Ele vai confiar em nós os seus segredos infindáveis. São segredos que não se acabam. E o Espírito Santo ele vai revelando para você tudo que ele ouviu de Jesus Cristo. Porque você está próximo de Jesus Cristo, está próximo, está agradando o Espírito Santo. Então, quero trazer para você esse questionamento, que você se questione. Não estou questionando você, não estou julgando você. Eu só quero que você tenha um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com Cristo. Quero que você seja salvo, quero que a sua vida seja salva. Então, vou ser honesta com você. O que te mantém em Cristo? O que te mantém em Cristo? Será os milagres que você recebeu? Será as bênçãos que você recebe dele? Será a conta bancária segura que você conquistou por meio da sabedoria do Espírito Santo para administrar? Será que é porque ele te deu uma família abençoada? O que te mantém em Cristo? Será que é a fome, a sede, o anseio que você tem pela presença dele, pela salvação, pelo reino de Deus, pela santidade, pela graça? Ou será que é por coisas que ele te deu? Por pessoas que ele te deu? Por cargos que ele te deu? O status que ele te deu. Porque sim, nós devemos agradecer a Deus diariamente, nós devemos louvar a Ele, porque um dia Deus ele nos tirou de uma situação que só cada um de nós sabe a situação da qual Cristo nos encontrou e da qual Ele nos tirou. Nós devemos louvar a Deus, adorar a Deus todos os dias pelos milagres, por esse bem que Ele fez na nossa vida, porque um dia Ele nos resgatou e Ele mudou completamente a nossa história, em todos os âmbitos, em todos os quesitos. Então sim, nós devemos agradecer a Deus por isso e viver uma vida digna, porque Deus merece, e não porque nós merecemos alguma coisa dele, mas porque ele merece o nosso melhor, ele merece a nossa dedicação, ele merece o nosso esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Então, o que te mantém em Cristo? Será que é a sincera fome, sede, o desejo, o anseio pela presença dele, pelo reino de Deus? Ou se é só por causa de coisas que ele tem dado para você? Será que é só por causa da segurança que a presença de Deus te dá? Ou será que é porque você realmente o ama e o adora em espírito e verdade? Então, o que te mantém em Cristo? Será que é o status da qual Cristo te colocou na sua empresa, no seu trabalho, no bom salário que ele colocou na sua conta bancária? Pelas amizades, as conexões poderosas que ele te deu, que ele te conectou? Ou será que você permanece em Cristo porque você tem medo de perder a presença dele? Porque você ama a presença dele mais que qualquer coisa no mundo.
Porque você anseia pela presença dele, você sabe que não pode viver sem a presença dele, e você sabe que poderia perder tudo, mas não poderia perder a presença dele. Então, o que te mantém em Cristo, meu irmão e minha irmã? O que te mantém em Cristo? Será que é o amor e o temor que você tem pela presença dele? Será que é por causa dessa chama que há aí dentro de você, que o Espírito Santo queima dentro de você? Que é porque você é fascinado e apaixonado pela presença de Jesus Cristo, a ponto de não conseguir ficar nem um segundo do seu dia sem falar com Ele? Existe uma diferença também entre você ser fanático e você ser fascinado por Cristo. É diferente. Quando nós amamos a Cristo em espírito e em verdade, nós somos fascinados pela sua presença. Muita gente confunde isso com fanatismo religioso. Pessoas que são fanáticas religiosas, elas tentam impor leis, regras, doutrinas criadas pelos homens, e elas acham que aquilo é uma verdade absoluta e que sem aquilo a pessoa não vai ser salva verdadeiramente, que Cristo ele não encontra nem salva uma prostituta porque ela se veste de modo vulgar, porque ela age de modo vulgar. Gente, Cristo ele pode escolher qualquer pessoa, ele pode alcançar qualquer pessoa que abrir o coração para ele. Não importa como está vestido, não importa se está tudo tatuado, se está cheio de piercing, se está com roupa curta, se está com roupa longa, se tem um vocabulário limpo, se tem um vocabulário sujo, se é uma pessoa que mata, se é uma pessoa que rouba. Jesus, ele alcança qualquer um e ele muda histórias. Jesus, ele vai te encontrar do jeito quebrado que você tá, mas ele não vai permitir que você continue assim. Porque Deus, ele pega projetos falidos e ele transforma em obras gloriosas do seu nome. Jesus, ele levanta pessoas para honrar e glorificar o seu nome, onde todo mundo olha e fala, aquele ali, aquela ali não tem mais jeito. Nem Deus ajuda ela. Deus olha e fala assim, eu ajudo sim. Eu ajudo e eu vou te mostrar que eu ajudo. Então, tem pessoas que Deus levanta que a gente fala assim, não, mas aquela pessoa, e Deus fala assim, você lembra quando eu te escolhi? Você lembra quando eu te levantei? Você lembra como você era? Você lembra como você estava? Por que você está julgando a outra pessoa que eu estou levantando agora? Você lembra como eu te levantei? Gente, essa não era a palavra. Eu não ia falar sobre isso aqui hoje. Então o Espírito Santo está querendo falar com alguém. Porque essa não era a palavra que eu ia trazer hoje. Mudou completamente o rumo da história aqui. Então, gente, Jesus ele pode alcançar qualquer pessoa. Porque você está olhando para os lados, você está preocupado com quem? Você está preocupado com que cada um vai prestar contas com Deus. E individualmente. Cada um vai prestar contas daquilo que praticou, daquilo que falou, daquilo que fez, que deixou de fazer. Jesus, ele cobra muito daqueles a qual ele confia muito. Então, se Deus ele te confiou muito, é porque ele vai te cobrar muito. E se ele te cobra muito, é porque ele te confiou muito. E Deus, ele não está preocupado com as coisas que ele te confiou. Deus, ele não está preocupado com o dom que ele te confiou. Ele não está preocupado com os segredos sobre o mundo espiritual que ele te confiou. Porque isso ele confia diariamente a vários irmãos e irmãs da fé que estão com ele, que estão num relacionamento íntimo e profundo com ele. Ele não está preocupado com isso. Sabe por que ele não está preocupado com isso? Porque Satanás também revela segredos do mundo espiritual. Só que de forma ilusória. De forma muito ilusória. Satanás ele também revela. Satanás ele também mostra. Satanás ele também ensina. Só que Satanás ele ensina para a morte. Para aprisionar, para prender, para matar pessoas. Para levar, arrastar vários junto com ele nessa ilusão. Então, sabe por que Cristo ele não está preocupado com aquilo que ele te revela, com aquilo que ele te confiou? Sabe por que ele está te cobrando tanto? Porque ele se importa com a sua vida. Ele se importa com a sua salvação, ele se importa com a sua alma. Jesus, ele te ama e ele se importa muito com você. Jesus, ele deu milhares de pessoas pela sua vida. Você é precioso, preciosa, honrado e honrada, e ele te ama. Então não desperdice sua vida com momentos, não desperdice sua vida em
por prazeres momentâneos. Não desperdice o seu chamado, não desperdice a sua missão nessa terra. Cristo, ele não está preocupado com as coisas que ele te confiou, ele está te cobrando porque ele te ama. Porque você foi visto como honrado e precioso aos olhos dele. E é com isso que ele se importa com você. Ele se importa com você, com a sua salvação, com a sua alma. Porque ele te quer perto. Porque ele sabe que se você se perder, ele sabe que se você escolher outro caminho e você tomar essa decisão, vocês vão se distanciar e você vai sofrer. Você vai morrer, você vai sofrer eternamente, vai ser perturbado eternamente no fogo do inferno. Não é isso que Deus quer para sua vida. Jesus, ele quer viver bem perto de você. Ele quer que você tenha paz eterna, alegria perpétua. Ele quer que você viva com o reino de Deus. Então, não se preocupe. Não se preocupe com aquilo que as pessoas estão fazendo, estão deixando de fazer, que as pessoas estão pensando, deixando de pensar. Para de olhar para os lados. Poxa, porque você não pode glorificar que Deus alcançou aquela pessoa. Esse domingo foi pregado também sobre Deus ter escolhido o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era assassino e perseguidor da igreja. Quantos irmãos da igreja você acha que não olharam para o apóstolo Paulo e falaram assim, Deus levantou aquele ali? Aquele ali. Quando Deus falou para o profeta orar pelo apóstolo Paulo, que não era apóstolo Paulo, era Saulo de Tarso, o que ele falou para Deus? Deus, mas ele é perseguidor da igreja e assassinou muitos dos seus irmãos. Quanta gente você acha que não acreditou também na conversão do apóstolo Paulo? Porque antes era até conhecido como Saulo de Tarso. Assassino, sanguinário, perseguidor da igreja de Cristo. Ele não estava lá para brincadeira. Mas Jesus encontrou ele, pegou ele na curva, encontrou ele no meio do caminho. Jesus, ele pode encontrar quem ele quiser, ele pode mudar a vida de quem ele quiser. Se você é a pessoa improvável que Deus encontrou, eu te digo uma coisa. Pare de olhar porque as pessoas estão dizendo, porque as pessoas estão achando, porque as pessoas estão pensando. Só o que Deus sabe que você importa. Ele te conhece. E quando alguém vier falar pra você, eu te conheço, você não é isso não. Se Deus me conhece, ele sabe quem eu sou. Se eu sou, se eu não sou, esse Deus que sabe. E ele ainda tá me ensinando quem eu sou. E se você é a pessoa da igreja de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, vê Jesus salvando uma vida, vê Jesus encontrando alguém, salvando alguém improvável, não aponte. Até se você conhecia aquela pessoa, não fala assim, eu conheço esse aí, Deus não alcança não, porque um dia você foi a pessoa improvável que Deus alcançou. Então não julga as pessoas que Deus ele acolheu, que Deus ele salvou, que Deus ele quer transformar, que Deus ele quer trabalhar. Ore por essa pessoa. Ore para que Deus abençoe essa pessoa, a caminhada dessa pessoa. Abençoe essa pessoa. Ela não é sua inimiga. Quem não está contra o reino de Deus está a favor dele. Deixe com que as pessoas operem pelo nome de Jesus. E se elas estiverem brincando com isso, o que você tem a ver com isso também? Cada um vai prestar contas daquilo que fizer. Não é o nosso dever sair julgando, sair falando e criticando, caindo em cima, militando. Gente, isso é picuinha demais. Cada um vai prestar contas daquilo que está fazendo. E cada um vai prestar contas com Deus, não com você. Então, ore a Deus. Ore a Deus. Peça para Deus te dar sabedoria, te dar entendimento. Para Deus trazer a revelação do que estiver escondido e oculto. Para que Deus abençoe as pessoas. Para que Deus toque no coração das pessoas. E não amaldiçoando, julgando, falando mal da pessoa. Isso não é o papel cristão. Então eu sei que a palavra ela toma um rumo bem diferente do que eu ia trazer aqui hoje para vocês. Mas se o Espírito Santo ele pediu para mim trazer isso hoje, ele quer trabalhar no coração de alguém, sei que ele quer falar com alguém, porque isso não estava nem na minha mente, nem passou pela minha cabeça trazer essa palavra. Então eu sei que Deus está abençoando a vida de muita gente aqui. Eu espero que a sua vida venha ser usada como instrumento nas mãos de Deus para honrar e glorificar o nome dele em espírito e em verdade.